QCL. Ponto QAP. Soldadinho de papel. Ou do caralho, como vocês quiserem. Exu estraga a rua das almas. Seguinte. Eu vou hoje falar sem lacaiagem na quebrada com os malucos aí. Vou dar revista, sem caô, sem noia. Se alguém entrar na neurose, eu não tenho nada a ver com essa putaria. Mas eu vou dar morta aí pra quem quiser ouvir. Que é sem curva. É seda. É cedinha. Negão, eu não vou me alongar, maluco. Eu vou dizer pra tu, Zé Rafael aí, pra Silvio Verão. Hoje eu tô tomado por forças ocultas. Foda-se. Hoje eu vou dar na caixa do peito. E eu evoco e convoco aí os estudiosos de Exu pra buscar tudo que eu tô falando, se faz sentido ou não. Já posso garantir que não é verdade absoluta. Não tem cunhão pra esse caralho aí de estar ditando realidades e verdades para as pessoas que me ouvem. Mas vamos ver o que vai dar aí, negão. Solta o verbo e vamos ver qual é que é essa lacaiagem. Destranca, na sua opinião, na sua visão, quais são as raízes mais profundas que levam o ser humano a praticar violência ou abuso contra crianças, mulheres, animais e ser humano como um todo? Maluco, seu Edson deve ter esse... Como é que é meu bagulho mesmo? Canal no YouTube. É isso, né? Estou me pronunciando certo? Canal no YouTube. Isso. Provavelmente há uns 10 anos já. Talvez 10, 9, 8, não interessa. Mas com certeza há mais de 5 anos. Todo o diálogo desse médio aqui, por nós espíritos, é despertamento. Todas as entidades que vêm nessa matéria, crendo vocês que houve ou não, segue à risca a força crística, sem religião, sem papagaiada, sem migué. Mas são todos falhos, tal qual como eu, inclusive o médio. Você me fez uma pergunta do porquê desse ocorrido aí. Por que dessa agressividade, dessa violência? Mano, um senso religioso aonde quem pede mais alto e quem demonstra mais e quem busca mais, quem dá mais, quem vai mais, e quem pertence mais, e quem está mais, é tudo pra fora, cara. O convite nunca é pra dentro. Fora aqueles beatos do caralho que tem uma fé sofrida, punitiva, tudo que é sensualismo e sexualidade, que eu não tô falando do tema, que é pedofilia, o caralho, tô falando da normatização de dois seres do mesmo sexo se amar, tal qual a duas pessoas de sexo oposto se desejarem se amar. Tudo é pecado, tudo é demônio. Já começa pela visão que muitos que estão me ouvindo têm da espiritualidade. Acho que mentor resolve vida. E os mesmos que acham que mentor resolve vida, que seguir a Jesus é bom, são os mesmos cagacu que vive falando do mago negro, que vive falando do obsessor, que vive perseguido por forças das trevas. São os mesmos. Uma sociedade maluco que busca para fora, mas não se encontra para dentro. Confunde paz de espírito com desejos realizados. Superação como um frisson entre a pré-junção e a pretensão. Retidão, resiliência, determinação, disciplina, como colapso e lapso, ou mental
ou emocional, aonde horas está num fraquejo de submissão e vitimismo, ou horas está numa soberbada forma de disputa com a realidade alheia. Valores, maluco. A sociedade não tem mais valores como antes. Quer dizer, não tem há muito tempo como antes. Ser humano hoje, pífio, fútil, abobalhado, abestalhado. Parece um nessas mídias sociais cagando na mão e comendo. Enriquece rapidinho, porque vai ganhar likes, que vai ganhar links, que vai ganhar seguidores, que vai ganhar público. Vocês têm uma imprensa de vocês que decide quem vai ficar preso, quem vai ficar solto, quem deve ser bom e quem deve ser mal. Vocês estão numa sociedade que parece um bonde de mongoloide. Não todos, mas a maioria. Qual é esses malucos aí das mídias sociais de vocês que realmente dá um conteúdo que você diz assim, porra, isso aí me deu paz de espírito. É só entretenimento, maluco. É só bunda sacudindo pra tudo que lado. É só culhão balançando em shortzinho largo, ou senão calçãozinhos apertados. Eu vou falar o quê pra um monte de gente assim? Coitado, como é que se foda, caralho? Agora, você vai ver um monte de espírito, esses compadres aí, os exus que o povo gosta, que a maioria gosta, são os primeiros, maluco, a arrebentar com a juventude dos seus médios, tocando cachaça na cabeça, sensualizando os cornos. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa? Pois é. É a mesma coisa. Lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, Bahia, Pernambuco, o peso, religião afro, principalmente, todos. Olha o jeito que deprava o nome de Exu. Ainda hoje, maluco, tem louco que acha que para trabalhar com Exu tem que ser ladrão, tem que ser marginal. Tem gente que acha ainda hoje que receber uma pombagira tem que ser puta. Qual o nome que se dá isso? Então, mano, falando com toda a sinceridade, eu não tô aqui como dono da moral, bom costume, que eu quero mais que o Cico pega fogo. Tô falando sério, não tô brincando. Eu quero mais que o Cico pegue fogo. Porque, mano, se tem uma coisa que muda o cidadão, é o amor e o amar. Dor e sofrimento não muda. Dor e sofrimento é pausa para reflexão, caralho. Vocês perderam parente, perderam o tio, perderam o pai, perderam o vô, perderam o vó, perderam o amor, perderam o amigo no Covid. Quem é que mudou? Mudou o quê no caralho? Então, mano, falta civilidade. É a falta de civilidade no humano, a falta de integridade no humano, a falta de ética no humano, a falta de princípios humanos na gente que se diz humana. Agora, é uma assoberbação de moral e bons costumes. Porra, caralho, Cristo só ficou com os retardados. É um bem por justiça social que fico tomando no cu 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos. Aí desencarne, vão lá para São Pedro e diz, eu fui o cicrano de tal da religião tal. Eu dei tudo para caridade. Aí o espírito de luz olha para dentro da pessoa, um monte de imundice, racista, preconceituoso, homofóbico, mas caridoso. Angustiado, nervoso, desamparado, ignóbil, retardado, desequilibrado, mas caridoso. Você entendeu como é que funciona essa, Rafael? Então, são um monte de fantoche
só fazendo para fora e se esquecendo da essência por dentro. Você realmente acredita que um Exuzinho que nem eu vem aqui pedir para Jesus ajudar? Ô, mano, eu já tô morto. E de um tempo pra cá, mesmo morto, eu tô mais vivo que muita gente. Não ajudo, não resolvo, não compro a frente de filha da puta. Não tem piedade não, né? Pena? O que é isso, pena? Quem tem pena é ave. Agora, a mudança não é gritada, é vibrada. Eu sou o primeiro a estar dentro de um presídio tentando ajudar alguém que está tentando se redimir. Não pelo que fala, nem pelo que faz, é pelo que é. Então, se vocês fizessem uma reforma sociopsíquica no país Brasil, mano, olha, vocês iam ter que fazer na espiritualidade, na religiosidade, em todos os ângulos, está entulhado de racismo, de preconceito, de conceitos arcaicos, de religiosismo confundido com espiritualização. Espiritualização é uma coisa, religiosismo é outra. Tudo isso que eu estou falando é o básico, do básico, doido. Tem livros falando disso, palestrantes encarnados falando disso, até espíritos pomposos, famosos meus queridos, né, que o povo gosta dos meus queridos, falam disso. Um bem medíocre, um bem que não melhora o bondoso. Olha que coisa linda. Por que a sociedade está assim, Tranca-Rua? Porque o bem do bondoso não melhora ele. Porque a caridade do caridoso não melhora o caridoso, só por causa disso. Mas por quê? Porque vocês estão viciados em ser coitadinhos, pedintes, que vivem numa expectativa, numa bênção divina. Numa coisa eu concordo com o Benedito. Porra, vocês já estão vivos, vocês já têm a dádiva da imortalidade do espírito. Vocês querem o quê mais? Mediocridade. Aí vocês vão ver aqui, ó. Primeiro foi bebê reborn. Agora, quando vê, vem essa onda do caralho de um monte de barbado chupando bico. Aí, quando vê, vai ter homem casado com boneca e vocês vão ver o quê? E outra, não é pessoa retardada, não. É tudo intelectual, porra. Quando o bem faz vista grossa pro mal, a tua bondade é o teu tirano Maquiavel. Ele te apodrece por dentro. Por mais que brilhe aos teus olhos vídricos para fora para quem vê. Quando o bem faz vista grossa pro mal, esse bem é o teu carrasco. Dá teu papo, doido. Receda. Stranca, considerando a sua experiência no plano espiritual, como as esferas invisíveis recebem e reagem diante dos atos tão graves e de crueldade de respeito com a vida hoje em dia? Depende, maluco. Depende da egrégora consciencial dos espíritos. Por exemplo, desencarna um espírito aí pedófilo, um maníaco, e vai para uma corrente espírito espírita, Dr. Bezerra, Meimei, Joana de Ângeles. Ele vai ser tratado do jeito que essas almas, que esses espíritos, consciencialmente falando, se adequam perante o que eles acreditam ser caridade, bondade, justiça, juízo. Esse mesmo aí desencarna e vai para uma dimensão aonde Exu tá no meu nível. Ah, mano, ele vai ter massagem todo dia. Todo dia ele vai ser bem tratado. Vai ser levado no colo. Vai ser amado por todo mundo. Carinho, 24 horas. Tá ligado?
Aí Obrigado. pega um maluco desse, desencarna. E aí ele vai para uma dimensão, negão, só de Talibã. Que tem, não tem o Vale do Suicida, então. Os espíritos se agregam por sincronicidade e sintonia. Eu posso te garantir que lá ele vai ser tratado na sala VIP, da dor e do sofrimento. Então, negão, é o que eu sempre falo há anos nesse médio. Anos nesse médio. Vocês se baseiam pelo uma egrégora. Pelo uma egrégora. Ah, eu vou morrer, eu vou pro nosso lar do espírito André Luiz. Pode ser que sim, pode ser que não. Ah, eu vou morrer, eu vou para o Anda de Pai Benedito de Aruanda. Provavelmente não, ou talvez sim. Eu creio que quando vocês morrer, como vocês falam, você vai para onde o teu coração já vibra. Vibra, nutre. Porque o que mais tem é boca que fala, meus queridos, e é ácido sulfúrico no hálito. Mas tem aí, mais tem é pedófilo praticando a caridade por justiça social. Essas coisas que caíram aí na mídia de vocês. Eu não vou dar o nome da religião dessas pessoas, mas eu posso dizer que eles não falavam o nome de Satã, falavam o nome de Jesus. Oravam. Ah, destranca a rua, mas é só alguns. Porra, mas esses alguns aí tá graúdo, porque não para de aparecer. Eu repito, parece que Cristo ficou só com os retardados. A religião faz bem o trabalho dela. Retarda a mente humana. Idiotiza o psique humano. É o meu ponto de vista. Meu, de Exu. Sempre foi isso. Já contei minha história. A minha mãe era toda católica lá, médium, mas era católica. Ela ficava com aquelas ladainhas dela, aquelas gritarias dela lá, porra do caralho, começou a maluquice. Chicana, no México. Então, isso aí não é da cabeça do seu Edson, é eu. Aí eu me agreguei seu Edson, por quê? Porque o espírito dele já traz isso, Benedito. Você entende, negão? Nós vamos se agregando. Sim. Então, na egrégora do seu Edson, você vai encontrar muitos espíritos, a maioria, trabalham em religião, mas não são apegados às religiões. Trabalham, mas não são apegados. Chegar para ele e dizer assim, Benedito, você vai para o Anda? Eu não. Eu vou para outro lugar. Para que eu vou para o Anda se eu já trabalho lá, eu não moro lá? Você entendeu? Então, essa concepção de realidade de liberdade espiritual, para uma pessoa que trabalha com a espiritualidade, de ser espiritualizada, mas é entulhada de religião, ela não concebe como verdade. Vai de jeito nenhum. Ela acha que se é espírita, vai morrer e vai para uma dimensão espírita. Ponto. Se é de umbanda, morre, tem que ir para uma dimensão só de umbandista. Então tá, então. Eu era ateu. Desencarnei e fui para uma dimensão só de religioso lá. Primeira coisa que me convidaram foi para ser Exu. E aí? Eu não era ligado a religião nenhuma, eu dava risada, até debochava essas ladainhas dessas rezas aí. Então, negão, quando desencarna um filho da puta desse aí, um pedófilo, um estrupador, um maníaco, depende aonde ele cair. Depende. Poderia chegar e dizer que não, ele vai pro inferno, vai pro limbo. Mentira. Depende. Tem todo um histórico do porquê. Não é assim. O cálculo divino não é casa da mãe Joana. E a justiça de Deus, que é juízo, não é punitiva. É despertamento. Agora, o olhar do homem sobre a justiça de Deus é foda, né? E aí eu repito o que eu já falei aqui. Lê os livros de André Luiz e procura um espírito lá que gritou o nome de Satanás. Lê os livros de André Luiz e me diz um lá que invocou o nome do demônio. Me tira daqui. Agora você vai ver um monte lá chamando Maria Santíssima, Doutor Bezerra, talvez um caboclo, um preto velho ou Jesus. É estranho, né, Nenão? Bem estranho. Mas
Se eu que tô morto, já entendo isso, e vocês que se diz mais vivo do que vivo, não percebem que tem algo estranho, não vou ser eu que vou dizer aqui, toma que o filho é teu. Não, vou dizer, te fode. Dá teu papo, doido. Obrigado, Stan. Muitos afirmam que todo ato violento nasce primeiro no campo energético e emocional, antes de se manifestar no plano físico. Na sua compreensão, essa afirmação é verdadeira? E de que forma essa dinâmica se desenvolve? É o seguinte, negão. Eu fico impressionado com os estudiosos de hoje. Então, negão, hoje eu tô mais sério falando assim porque eu quero aproveitar bem, porque eu vou dar o papo. Pega quem quiser. Porque tudo que eu falar aqui, negão, é baseado na ciência espiritual e na ciência de vocês. Para que nasça um psicopata, para que surja um pedófilo maníaco, ele é apenas um broto de uma sociedade doentia. Eu estou te respondendo, seu Rafael. É engraçado. Tem um cientista alemão que falou dos campos morfos. Os campos morfos, que é uma energia mórfica que vibra entre seres pensantes e raciocinantes, funciona com passarinho, gaivota, funciona com golfinho, funciona com cavalo, funciona com mamífero, só não funciona com seres humanos. As leis são as mesmas. Mas fazer o que se o ser humano ele é o centro do macrocosmo? E o planeta Terra é o eixo de toda a abóbata celestial. Fazer o quê, nego? Aí fica difícil. Então, Destranca-Rua, você está dizendo que, energeticamente falando, antes de uma pessoa ter conturbações de pedofilias ou de parafilias gravíssimas, essa doença, ela se concentra em dado psiquismo? Não. Ela se concentra em vários psiquismos que se coagulam em alguma parte do plano espiritual. Quando esses psiquismos reencarnam, um na China, outro no Japão, um no Equador, outro no Brasil, eles acabam tendo uma espécie de desforra cognitiva. Tipo, eles se julgam superiores à raça humana. Quase todo psicopata pensa assim. Como é algo muito profundo e muito pouco tempo para falar, né, não? Eu só posso dizer que o fruto da alienação das mais brutais do psiquismo humano é fruto da mesma sociedade pensante. É dos resquícios psíquicos vagantes na atmosfera astral. Vocês não canalizam? Engraçado. As pessoas canalizam as taxas. Olha, coisa linda. Ele tá voando com o pinico dele lá. O piniquinho tá girando, lá dentro tá o cocô, as taxas. Coisa linda. Todo mundo quer canalizar Metraton, Arcanjo Miguel. Os médios têm intuição do que vai acontecer com a vida do outro. É disso que eu tô falando. O mal se coagula na atmosfera astral. O bem é a mesma lei. E quando os espíritos desencarnam, já com certas, vamos dizer, tendenciações de desequilíbrio, eles acabam absorvendo pelos seus chakras do plano astral essas cognições animalas ou animalescas. Quando o corpo físico é formado, esse registro desce junto o caralho. E aí dá as atrofias das amígdalas do cérebro. Os pedófilos têm isso, a maioria. Os psicopatas também. Só que aí como é aquela coisa, né? Quem é espírita, espiritualista, espiritual, lê isso e deixa passar reto. Ele só vê como karma unitário, ele não percebe que este tipo de anomalia de consciência, mesmo unitária humana,
ela é sim uma enfermidade coletiva. Aí nessa hora, o planeta Terra já não é mais de expiação. Já não é mais de regeneração. Aí não, aí ele é evolutivo. Tipo, o mal é só para os outros, não é para mim. E o mal que se conserva fruindo de mim ou vagando de mim, não vai fazer mal para ninguém amanhã, só vai fazer para mim mesmo. É assim que vocês pensam, caralho. Seu Edson já está escreveu o tal de livro Emanar de Amor do Rei, que fala sobre isso, desses campos. O livro agora dos Exus, que ele vai lançar no final do ano, fala a mesma merda, mais a fundo ainda. Porque fala sobre pedofilia e psicopatia. E o trabalho de Zé Pilintra aí, mais de 19 Exus em vários tipos de linhas dentro das conturbações humanas. Vai dar um susto no povinho que só conhece Exu comendo pipoca e tomando cachaça e fumando charuto, né? Sabe como é, né? Então, negão, pega quem quer. Fica com o compadre e com a comadre que vocês gostam. Tá muito bom. Agora, se você perguntasse para mim, Sagarro, o que você acha que a sociedade deve fazer? Prender, tratar, mas não matar e não castigar. Porque não adianta. Esse tipo de anomalia ou doença psíquica vai além da carne. Você pode decapitar, degolar, virar cambalhota, só piora a situação. Quando voltar pior. Pode ter certeza que volta pior. Ah, Sagarro, mas um psicopata e um pedófilo, quando desencarna, ele se cura no plano espiritual, mas que cura? Se a cura dele depende de uma cota positiva, não só dele, mas do coletivo de vidas passadas, que lhe prejudicou ou que lhe ajudou, mas que entrou em comunhão com vários desvarios psíquicos do mesmo. Mas esse tipo de lógica, de cálculo da espiritualidade, que realmente é de Deus, porque é do cosmos, o ser humano não aceita. Ele prefere ficar naquele karma. Joguei a pedra no telhado do vizinho, quebrou. Na outra vida vai cair uma pedra no meu telhado e vai quebrar. Olha que coisa linda! Ah, eu caguei fora do pinico do vizinho nessa vida. Na outra vida o vizinho vai cagar no meu pé. Então tá, então. Vocês estão brincando de espiritualidade? Isso é eu que vou mudar? Não vou não. E esses campos morfogênicos, psicomorfogênicos, são tão poderosos, né, não? E o psiquismo humano é tão forte que até a espiritualidade humana tá difícil. Porque você vai encontrar espíritos boníssimos, mas entulhado de sofisma religioso. Uma intelectualidade brilhante, falando refinadamente, mas só cuidando do seu quadrado. Só se interessando pela sua filosofia. É engraçado, olha só. A doutrina é do espírito, não é? Por que os espíritos de luz, esses de luz, só escreve para a doutrina espírita, mas não escreve para o espírito, no sentido universal da palavra e fraternal, tocando nos pontos de luz de todas as crenças espirituais. Então, tem muita coisa, negão, que eu posso garantir para tu, que a crendice humana é levada até após a morte. Os decrínios, os cacuetes, os cacófitos, os costumes. Como eu fui ateu na minha última vida. Ateu mesmo, ateu. Hoje, depois de morto. Eu acredito em Nossa Senhora, como vocês falam, em Jesus. Claro que eu acredito, eu não sou retardado. Mas ter fé como vocês, não, porque eu entendo que para mim crer neles, eu não posso desconfiar da minha evolução. E eu entendo que para mim evoluir, eu tenho que servir. E não servir como cupincha, não servir como escravo, nem servir como retardado. Servir como um espírito lúcido. Se eu for sábio, burro, ignorante, inteligente, não importa, mas lúcido. Sabendo, no mínimo, o que eu estou fazendo. No mínimo.
Se me tirar isso, negão, mesmo eu crendo na luz, eu sou cego. Eu me cego com a luz. Mesmo eu fazendo bem, eu não vou me melhorar, caralho. Eu vou ajudar mendigo, eu vou ser médio de puxada na casa de umbanda, eu vou ser médio de transporte na casa espírita. Porra, mano, senta numa casa espiritualista e olha os médios pra te ver. Um monte de desequilíbrio, de desarmonia, mano. E você olha e pergunta assim, quantos anos tem aquele médio de casa? 30. E vocês acham isso comum. E botam na conta, sabe do quê? Do karma. Aí é karma. Aí vocês ficam que nem aquelas crianças vitimizadas. Ah, mas é nível de consciência. Ah, mas nós temos a eternidade. E aí, quando estão tudo infrado, diz o contrário. Ah, essa é a nossa última, como é que é? A nossa última chance, porque agora nós somos espíritas, porque agora nós trabalhamos com espiritualidade, ou porque agora nós somos espiritualistas. Então envolve Umbanda, Candomblé e qualquer coisa que trabalha com os espíritos. Dá pra entender que maluquice é essa, mano? Que esquizofrenia que é isso aí? É o mesmo destranca-rua dando papo reto, sem neurose. Sem neurose nenhuma. Pega quem quer. Até o fim do ano agora, quando eu vim do seu Edson, mais umas 2 ou 4 vezes aí, eu vou tentar ser o mais cedo possível. É o melhor que eu posso fazer. Eu não tô pedindo pra crer em mim. Se é espírita, estuda. Tu é um bandista, estuda. Tu é do candomblé, tu é dos espíritos, estuda. Agora, porra, mano. Se depender, tu engolir a seco, o lisinho, do que vem de fora, tu é um nada. Para qualquer pensamento positivo que tu tem que depender, rezar, se ajoelhar, virar cambalhota, fazer evangelho, tocar tambor, tu é um ninguém. Lá de vez em quando tudo bem, que nós entendemos que a vida tá pegada e o seguinte é tumulto, dá neurose. Agora sempre, mano, sempre numa vida de pidão, sempre numa vida de expectativa. Porra, aí nem é uma questão de ser pobre e mendigo, é uma questão de ser miserável de espírito, caralho. Respeito que tu tem a teu corpo, ao cérebro que tu tem aí, as 2 pernas, os 2 braços. Tudo bem que tu te agarra a Jesus, a Xangô, aos guias espirituais, mas onde é que tá a tua dignidade de ser chamado de humano? E se tu observar, mano, é um monte de gente que tá cada vez mais intelectual, porque a inteligência soma, ela não retribui. Ela some e guarda. E é uma inteligência retardada, porque tudo que as pessoas querem agora é entretenimento pífio. Botaram no rabo desse rapaz aí que fez coisa errada agora. De pedofilia de criança, dançando e papapá. E na época do Tchan? E da garrafinha lá, passando o clítoris às crianças lá. Ficavam limpando a pontinha da garrafa, todo mundo batia palma. O que era aquilo? Qual o nome que se dava aquilo? E nos domingos à tarde? Que dava para ver até as amígdalas vaginais das mulheres numa tal de banheira de não sei do Gugu, como é que é? Gugu, né? Isso. Isso. Então, mano, é o seguinte, numa sociedade doente que normaliza o bacanal, que normaliza, é normal, mano. Não vai dar 1 ano. Cai tudo por terra, você entra nessas mídias sociais, tá pior de novo. Aí, a mudança é unitária ou coletiva? As duas. E aí eu pergunto, eu como espírito, é a primeira vez que eu falo isso, eu como espírito tô começando a ter vergonha alheia de espíritos. Porque é o seguinte, eu sou Exu. Eu posso vir falar meus palavrão, fazer as minhas maluquices, dar minhas quebradas. Mas nunca vou ser conivente com essas maluquices aí. Aí, quando eu tenho tempo de falar, eu venho num templo, vez de eu chamar os jovens para falar contra o tóxico, contra a sexualidade, contra a brutalidade entre si, eu peço um uísque para tomar porque eu sou o Exu que abre caminho. Eu peço uma capa de seda porque eu sou poderoso.
Ou senão eu fico pedindo um monte de ritual porque eu preciso. Ou senão eu fico sensualizando meus médios porque eu sou malandro, eles têm que ser malandro. Eu sou pombagira, eu sou puta, eles têm que ser puta. Dá pra entender a quebrada, mano? E o pior é que a maioria gosta disso. Os encarnados amam isso. E aí, nós, Exu, na linha de Lanceiro de Maria, o Exu, catiço, compadre, que nem eu aí, que nem eu e o seu Edson que se finge, nós ficamos só olhando a quebrada, esperando. Esperando a depressão, esperando a alienação, esperando a dor e o sofrimento fazer o papel. Até que um dia a pessoa se ame por ela mesma. Até lá, negão. Eu só desejo o melhor pra esse tipo de gente. Tá ligado? Só o melhor. Tá deu papo, mano? Eu tô suave, maluco. Existe algum trabalho do povo de Exu para esse tipo de absurdo bárbaro? O que o Exu faz a cobrança? O quê? O Exu é contadora? Como é que é mesmo? Não, essa aí... Repete de novo isso aí que agora eu fiquei maluco agora. Existe algum trabalho do povo de Exu para esse tipo de abuso? O Exu ele faz a cobrança dessas situações? Mano, é aquilo que eu falei, maluco. Se morrer um pedófilo e ele tiver a sorte, ou azar, sei lá, de cair numa malha consciencial, espiritual ou consciencial, de uma legião de espíritos, de um contingente de espíritos que se inclina ao cristianismo espírita, ou espírita, cristão, sei lá como é que vocês chamam, esse trem aí, ele vai ser tratado daquele jeito. Que vocês vê lá na casa espírita, né, cheio de... Sabe como é que é, né? Cheio de... Como é que é? De almofadinha, né? Você deita, bota uma almofada. Cheio de pompa. Isso, bota lá o cretino deitar na maca. O médico vem correndo desesperado, dá uma aguinha pra ele beber. Olha que coisa linda. Mas aí é o jeito deles. Eu tenho alguma coisa contra isso? Não. É o jeito deles, eu respeito. Quando eu vou em lugar assim, eu também entro como é que é? Nesse arquétipo, aí eu respeito. Tiver que dar até uma aguinha ali, sabe? Na boca do querido, eu dou. Entendeu? Tiver que passar como é que é? Dar um passe de conforto, assim, na cabecinha do cretino também, dou. Tá tudo lindo. Não tá linda? Tá lindo. Então vamos lá de novo. Mano, você pega os livros de Rubens Saraceni psicografado pelo Pai Benedito. Pega aí o Chico Sete Porteira. Pega aí o Guardião da Meia-Noite pra você ver. Vai que esse mesmo pedófilo caia nessa egrégora aí do Guardião da Meia-Noite. Tu tá ligado o que vai acontecer com ele? É 24 horas na salinha VIP de massagem, massoterapia. Aí você pega esse mesmo cidadão e ele cai numa arquetipia de uma umbanda esotérica, onde os Exus da umbanda esotérica são espadado, coroado, cruzado, estrelado, que já são Exus que têm um olhar da lei de causa e efeito, da lei de karma e dharma, e da própria lei de ação e reação muito distinto, tal qual os espíritas, que são espíritos, e os espíritos espíritas. É muito óbvio, maluco. Todos vão ser tratados, estou falando sério agora, da melhor forma possível, mas de jeitos distintos. Agora, se o Guilherme está perguntando para mim, tá ouvindo, Guilherme? Para mim, sacou? Se um elemento desse cai nas malhas aí, e tu de Tranca-Rua, tu aí, tu que tem que cuidar desse maluco, o que tu vai fazer com ele? Mano, eu vou tratá-lo bem. Não vou tratar ele mal. Tô sendo sincero, de boa. Deixar minhas maluquices de lado. Eu vou levar ele a um presídio espiritual, numa cela onde ele vai ter muito tempo para pausa para reflexão. E nós temos Exus preparados no plano espiritual a medicá-lo, a tratá-lo. Agora, tal qual aqui no físico, ele vai ficar longe da sociedade. Ponto. Não vai precisar tomar injeção para ficar inato. Não vai precisar tomar umas bombas para ficar grogue 24 horas por dia. Pelo contrário, nós queremos ele lúcido.
Nós queremos a cabecinha dele funcionando 24 horas. Se não sentindo, pelo menos pensando no que fez. Foda-se se vai sentir alguma mágoa ou não. Pouco me interessa se ele vai sentir alguma coisa. Porque a maioria não sente porra nenhuma. Mas o tempo dobra os mais sólidos vergalhões. Pode ter certeza. Eu já vi, negão. Macho. Machão, mago negro, espectro. Ficar que nem uma menininha numa tempestade, esperando o ônibus numa parada escura, todo cagadinho. Fui eu que cobrei o tempo. O tempo. O tempo, viu, Guilherme? Ele cobra, minha, você e a qualquer um. Porque o que acompanha o tempo, querendo ou não, é a consciência. Ah, negão. E esse ferro quente chamado consciência, ela queima frio, ela é gelada, ao ponto de queimar, que nem gelo seco. Repito, eu já vi espíritos milenares se curvar, negão, pedir arrego. E eu apenas fico ali como carcereiro cuidando, permitindo que ele seja lúcido. Só isso. Porque não existe maior castigo de que o despertar da consciência, seja no bem, no amor ou no amar, ou seja até mesmo na dor e no sofrimento, maluco. Todo despertar é transformador. É uma bomba atômica que implode para dentro. Ah, o estrago é feito, maluco. E eu já vi muitos psicopatas que diziam que não sentiam nada. E já vi muitos alienados implodirem e encurtar o seu corpo e regredir a ovoides. E eu posso garantir que o ovoide é pensamento puro. Eles podem até não ter muitos sentimentos, mas imagina eles pensando 24 horas ininterrupta nas merdas que fizeram e vendo que cada vez mais pelo tempo está distante sair deste presídio, que é a sua própria consciência. Eis a cobrança, negão. Agora, se vocês acreditam em Exu, que fica batendo na tua porta e te pedindo esmola, ou que fica correndo atrás de vagabundo pra se vingar, fazer o quê, né, negão? Cada um com as suas crenças. Existe? Sim, existe. Porque existe vários níveis de Exu. Eu não. Eu só sou um carcereiro que fico cuidando para os alienadinhos ficarem cada vez mais cientes de si. Só isso. Quando a violência atinge crianças e mulheres, quais são as marcas espirituais e psíquicas que permanecem nessas vítimas? E como elas podem ser tratadas ou amenizadas para que não se tornem feridas permanentes? Olha, mano, eu vou dar um papo pra tu. Há pouco tempo eu falei desse negócio aí do karma, do dharma, é o seguinte. Vocês podem pensar o que vocês quiserem. A vida é um passo adiante. E eu falei muito do tempo, de uma forma metafórica, mas não mesmo verdadeira. Mesmo sendo muita metáfora o que eu digo, eu falei a verdade. O tempo ajuiza. Ele não é o juiz, ele ajuiza. O juiz é a consciência, é o despertamento. Seja para as trevas, como vocês falam, seja na luz, como vocês tanto assim apregam. Agora eu dou um papo pra tu, louco. Não tem essa historinha de a criança nasceu para ser estrupada. Isso aí é coisa de ser humano que insensível. Ou dos seres humanos altamente sensibilizados que dizem crer num Deus misericordioso, que permite que uma criança nasça para ser violentada. Eu tô raciocinando como humano. Não é assim que muitos pensam? Só que vocês, mano, tem uma coisa interessante.
além de vocês crer que as crenças de vocês são as verdadeiras e a verdade absoluta no plano espiritual tem que ser como os espíritos ou como eu creio, e não é, ela é vasta, elástica e prática. Eu posso dar um papo à toa. Que muitas dimensões espirituais abrigam e acolhem esse tipo de gente aí, que muitas das vezes, negão, pela uma violência, são mortos. Esses sim, pela misericórdia divina, como vocês falam. Estou tentando dar um nome como vocês entendem. Não vou estar inventando o nome, também não vou dar o nome que eu entendo, que vocês não vão entender mesmo. Então eu vou dizer os nomes que vocês entendem. Pela justiça divina. Eles são resgatados instantaneamente e são levados para a luz. Agora, quando diz para a luz, eu chamo de sono, eu chamo de descanso. E nesse sono, eles são tratados por um passe espiritual de seres elevados e elementais, aonde eles entram numa espécie de transe anímico. E nós, de alguma forma, vamos trabalhando as memórias deles, como se fosse uma apometria ou uma regressão, aonde ele sente-se amparado, sente-se acolhido. Olha só, o psicopata não sente. Agora, a vítima, nós trabalhamos no que ela sente. Te liga nessa parada aí, negão. É óbvio que quando ela acordar, o estupro, a agressividade e até o assassinato, que ela foi morta, vai impactar o pensamento dela. Mas não vai conturbar o raciocínio dela, porque o sentimento dela já está também entulhada de docilidade. E está imantado de uma certa proteção de ingenuidade e de inocência, porque os mestres, os maiorais, acionaram nela uma memória quântica dela por ela mesma de vidas passadas, aonde ela sentiu paz, proveu paz, viveu paz. Esse tipo de conversa, infelizmente, não é falado muito não, negão. Uma, porque nós não temos médios. Eu estou falando também de uma forma muito superficial. Muito superficial. É engraçado. No nosso lar, você ganha o mérito de lembrar 3, 4 vidas. É isso que eu estou falando. Lá no nosso lar tem isso. A diferença é que crianças violentadas, em alguns casos também de catástrofes e acidentes, abre aspas, naturais ou doenças coletivas que causam óbito coletivo de muita gente, em alguns casos nós Exus usamos essas técnicas de magnetização e de regressão anímica nos espíritos, independente dos encarnados ajudar. Só que é aí que tá, negão. Não tem religião, tem atitude. E Deus e Cristo se faz pelo simples ato de servir. Você não precisa estar gritando Jesus para acolher alguém. Você não precisa estar rezando o Pai Nosso para emanar luz para alguém. A gente não perde tempo, maluco. Quando você é o que faz, as tuas atitudes já é uma oração. Isso eu aprendi com o grande Exu Tiriri, do plano espiritual. E esse Tiriri era um padre. Foi um padre, na verdade. Só que eu achava estranho que ele, mesmo vestido de padre, porque ele não usava a nossa farda, ele usava uma roupa de padre, porque ele gostava daquilo, e nós respeitávamos, nós nunca víamos ele rezar e falar de Jesus. Aí um dia eu perguntei, vem cá, maluco. Porra, mano, tu tá com essa roupa aí, mas eu nunca vi tu fazer sinal da cruz, tu não reza, tu não... Nada. Aí ele falou, pra quê? Fica comigo que você vai entender pra quê. Mano, eu fiquei com ele menos de 8 meses. Em 8 meses eu cheguei pra ele e disse, maluco, eu entendi o porquê que tu não reza. Eu entendi o porquê que tu não fica falando de Jesus. Porque, na verdade, você já está materializando o nome dele pelas tuas atitudes. E outra, ao ponto das tuas atitudes te fazer bem. Ao ponto do teu exemplo te tornar melhor. Ao ponto da tua caridade te medicar.
E ao ponto da tua bondade ser o maior bálsamo de salvação interior que te permite ser lúcido, se melhorando todos os dias por si só. Um dia, quem sabe, os religiosos de plantão, eles chegam aí nesse nível, né, negão? Um dia, quem sabe. Mas até lá, continua essa papagaiada do caralho.